Efésios capítulo 1, versículo 15. Antes da gente ler, só deixa eu fazer uma breve introdução. Queridos, deixa eu pedir a atenção de vocês só um pouquinho. Eu estou com uma palavra queimando no meu coração para dividir com você, mas eu preciso construir, para que você entenda isso de forma profunda, eu preciso construir um caminho com você. Eu preciso ir construindo até que você chegue ao entendimento. Eu garanto para você que você não vai embora desse lugar sem receber uma revelação, sem entender coisas novas de Deus, mas você precisa estar ligado e me acompanhar. Amém? Yeah. Então vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim, em nome de Jesus. Cala a boca. Efésios capítulo 1, versículo 15. Quando Paulo escreve essa carta, presta atenção, vou voltar lá. Quando Paulo escreve essa carta, ele está dizendo, não foi Paulo que fundou a igreja em Éfeso, provavelmente quem fundou essa igreja foi Apolo, mas Paulo dedicou a maior parte da sua vida, o lugar onde ele mais ficou tempo morando, foi na cidade de Éfeso. E Éfeso virou assim a menina dos olhos do apóstolo Paulo. Essa é a última cidade que ele trabalha antes de ser morto, em Roma. E ele deixa para cuidar da igreja da cidade seu principal discípulo, que era Timóteo. E Éfeso, depois da morte de Paulo, virou assim uma das cidades mais importantes para que o cristianismo se espalhasse. E quando Paulo escreve essa carta, ele começa dizendo assim, olha, eu fiquei sabendo da fé que existe em vocês. Eu lembrei muito da ideia do retiro. O Samuel me falou que ano passado vocês trabalharam identidade, beleza, nós sabemos quem nós somos e agora qual é o meu propósito. O que Paulo está dizendo para esses caras é mais ou menos o seguinte, quando eu fiquei sabendo da fé que existe no meio de vocês, eu não canso de agradecer a Deus por aquilo que Ele já fez. O que Paulo está dizendo é, olha, eu sei que a fé de vocês é genuína, é verdadeira, vocês foram alcançados, foram salvos, e ele diz, eu agradeço a Deus por isso, mas a oração dele não termina aí. Vamos ler comigo? Efésios capítulo 1, versículo 15. A palavra do Senhor diz assim, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Então o que Paulo está dizendo é mais ou menos o seguinte, eu fiquei sabendo da fé que vocês têm, eu não canso de agradecer a Deus. Então vocês se converteram, vocês foram alcançados, salvos, a fé de vocês é verdadeira, mas a minha oração agora é para que vocês percebam a grandeza do chamado que Deus tem para vocês. Você está me entendendo? Eu gosto muito da forma que a Bíblia, a Mensagem, parafraseia esse texto, e ela diz assim, e além de agradecer, peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, ao Pai da glória, que os faça sábios e dê a cada um o discernimento necessário para que o conheçam cada vez melhor e entendam o plano que Ele traçou para vocês, apegando-se à imensidão do seu glorioso caminho de vida que Ele tem para os seus seguidores, a grandiosidade absoluta da sua obra em nós que confiamos nele, força sem fim e poder sem limite. Então, queridos, todos nós temos um chamado. Todo mundo, pastor, não sei se eu tenho um chamado. Você tem, né? Eu não sei qual é a sua história, mas eu sei o que Deus teve que mover para que eu estivesse aqui. Meus pais se converteram quando eu tinha 1 ano, mas quando eu olho para a história da minha família para trás, é horrível o que eu vejo. A minha avó materna era bruxa, feiticeira, curandeira, endemoniada. Dá vontade de botar a mão na cabeça dela e falar, saia mulher, deixa o capeta em paz. E tinha mais demônio que mulher, né? Meu vô materno, a minha mãe conta do último momento que ela teve com ele. Ela tinha 12 anos. Esse cara, em 6 anos, ele começou a beber, perto dos 40 anos. Em 6 anos, ele destruiu a vida dele com a bebida. Quando ela tinha 12 anos, o pai estava vomitando sangue já por causa de uma cirrose.
Ela disse que colocou uma bacia de alumínio do lado da cama, ele virava e vomitava sangue, ele tirou um dinheiro amassado do bolso e falou, vá lá e compre para mim uma garrafa de pinga e uma de vinho. Ela começou a chorar e falou, pai, mas se eu fizer isso você vai morrer. A mãe bruxa gritou, obedece porque é seu pai. Até o mandamento lembra o demônio na hora. Obedece porque é seu pai. Ela foi chorando, ela disse que ela trouxe aquelas 2 garrafas. O pai tomou as 2, vomitou mais sangue, chamaram a emergência e ele foi para o hospital. Isso era na sexta. No domingo de manhã ela foi visitar o pai, ele já tinha morrido. Quando eu olho para o meu avô paterno, esse cara, ele trabalhava na FUNAI, né, a Associação de Proteção do Índio, foi expulso, porque estava vendendo as terras dos índios, desonesto. Quando meu pai tinha 5 anos de idade, eles eram 5 irmãos, esse cara acordou um dia e virou para minha avó e falou assim, não amo mais você. Pegou tudo que tinha de valor na casa, botou numa mala e foi embora. E meu pai disse que cresceu com a barriga doendo de fome. Então quando eu olho para a história de onde eu vim, ela não é boa. E eu sei quanta coisa Deus moveu para que hoje eu estivesse aqui. Você olhar para a sua vida, para aquilo que Deus fez para colocar você aqui, achar que você não tem um chamado, é entender que Deus moveu muita coisa, que Deus levantou pessoas, que Deus operou tanta coisa para alcançar a sua vida e depois colocou você num lugar no reino onde você foi chamado só para receber e não dar nada para ninguém. Isso não existe. Então todo mundo tem um chamado. Existe um chamado que é universal, que é para todo crente. Então, por exemplo, todo crente foi chamado a falar de Jesus para outras pessoas, amém? Amém. Todo crente foi chamado a ler a Bíblia. Todo crente foi chamado a ter uma vida de oração. Todo crente foi chamado a ter uma vida de santidade. Agora existe um chamado que é peculiar, que Deus tem para mim, mas não tem para o Carlinhos, que tem para o Carlinhos, mas não tem para o Samuel, que tem para mim, mas não tem para você, mas tem para você e não tem para mim. E o nosso papel como homens e mulheres de Deus é tentar entender o que Deus está fazendo nos nossos dias e qual é o meu papel nisso. E para ilustrar isso, querido, eu gostaria de usar uma das mais belas histórias da Bíblia. Não é uma das histórias mais conhecidas como a de Moisés, Sansão, Davi, mas eu garanto para você que é uma das mais belas histórias da Bíblia, que é a história de Esther. Eu quero que você abra comigo lá no livro de Esther. Se você não sabe onde está, vai no índice. Não é vergonha não tentar descobrir. Livro de Esther. E deixa aberto aí no capítulo 1, ou deixa ligado no capítulo 1. Amém? A maioria já achou? Então beleza, olha para mim aqui, ó. Volta para cá. A Bíblia fala que o rei Xerxes, pastor, você está confundindo. Aqui a minha Bíblia diz que é rei Assuero, não é rei Xerxes. Rei Xerxes é do 300. Na verdade, Assuero não é um nome. Assuero era um título que era dado para o imperador da Média e da Pérsia, assim como a gente chama de Faraó, o imperador do Egito. O imperador da Média e da Pérsia era Assuero, mas o nome desse cara era Xerxes. Pastor, igual do 300, o cara do 300 foi inspirado nesse cara aqui. A verdade, é sério. A Bíblia fala que o rei Xerxes, ele construiu um imenso domínio que envolvia 127 regiões, como se fosse 127 países. E o domínio desse cara era imenso. A Bíblia fala que ia da Índia até a Etiópia. Um dos maiores governos que o mundo já teve. E a Bíblia fala que no 3º ano do reinado do rei Xerxes, ele decidiu dar uma festona no seu palácio na cidade de Suzã, que era a capital do império. E diferente do que outros reis tinham feito, ele manda chamar todas as pessoas, não só os nobres, mas desde o mais rico até o mais pobre. Ele manda ir para o palácio, ele manda servir esses caras com abundância. E a Bíblia diz que ele faz uma festa de 7 dias. A Bíblia diz que a rainha Vasti, esposa dele, também festejava em outro lugar do palácio. E a Bíblia é polida. Ela diz, a Bíblia tem uns termos engraçados. Ela diz mais ou menos assim: no 7º dia de festa,
quando o coração do rei estava alegre do vinho. Na verdade, quando o rei estava mamado no 7º dia. Essa é a real. Borracho. Ele fala: traga a rainha para mim. Ele queria mostrar para os seus súditos a beleza da rainha. Esses caras vão chamar a rainha, mas ela se nega a estar na presença do rei. E a Bíblia diz que esses oficiais vêm e falam: a rainha diz que não vai vir não. Esse cara fica endemoniado, mas não faz nada na hora. Ele deixa a festa acabar, e quando a ressaca passa, ele chama os oficiais dele e fala assim: olha, vocês viram o que a rainha fez comigo? Se negou a estar na minha presença. E ele fala: o que vocês acham que eu deveria fazer? E esses caras dizem: olha, quando ela fez isso, ela não desrespeitou só o rei, mas ela desrespeitou todo homem, toda a família dentro do império. Não é prudente deixar isso assim. E eles dizem: na nossa opinião, o senhor deveria emitir um decreto que diz que a rainha nunca mais vai poder estar na sua presença. E não só isso, o senhor deveria destituir ela da posição de rainha e encontrar outra mulher melhor que ela para ocupar esse lugar. E foi o que o rei fez. Eu quero que você vá comigo para Esther capítulo 1, versículo 19. A palavra do Senhor diz assim: por isso, se for do agrado do rei, que ele emita um decreto real e que seja incluído na lei irrevogável da Pérsia e da Média, determinando que Vasti nunca mais compareça na presença do rei Xerxes. Também dê o rei a sua posição de rainha a outra que seja melhor do que ela. Assim, quando o decreto real for proclamado em todo o seu imenso domínio, todas as mulheres respeitarão seus maridos, do mais rico ao mais pobre. E foi isso que o rei fez. Esse decreto é estabelecido, essa mulher é destituída da posição de rainha, deixa de ser rainha, e nunca mais ela voltou a ver o rei. Mas quando a raiva passa, irmão, a Bíblia fala que o rei chama seus oficiais de volta e ele dá uma ordem, para que esses caras passassem por todos esses países, todas essas 127 províncias, procurando belas virgens para levar todas para o palácio. E a ideia é que no meio de todas essas belas mulheres virgens, o rei se agradasse tanto de uma que escolhesse ela para ser sua esposa. A Bíblia fala que nessa mesma época também morava na cidade de Suzã um judeu chamado, alguém lembra? Mardoqueu. A Bíblia fala que quando o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém, esse cara ele foi exilado na cidade de Suzã. E a Bíblia fala também que ele tinha uma prima que ficou órfã de pai e mãe e era chamada de Radassa. E essa menina tinha um apelido que era Esther, que significa estrela no hebraico. A Bíblia fala que quando começaram a pegar essas mulheres, eles levaram Esther junto. Quando vão levar ela, Mardoqueu dá uma ordem para ela e fala: ó, uma coisa que você nunca pode fazer é dizer para ninguém que você é uma judia. Se você falar isso, você vai ter problema. E queridos, essa menina é levada junto no palácio, e quando ela chega no palácio do rei, a Bíblia fala que logo ela cai na graça de um cara chamado Hagai. Quem era Hagai? Hagai era o cara responsável por cuidar do harém do rei. Então a Bíblia diz que quando ela chega, ela cai tanto na graça desse cara chamado Hagai, que ele põe ela no melhor lugar do palácio, dá para ela melhor alimentação, os melhores tratamentos de beleza, e separa 7 mulheres só para cuidarem da beleza dela. Tudo que uma mulher gostaria, né? Quase tem um avivamento quando eu falo isso. E olha só o que a tradição dizia. Essas meninas, irmão, o voodoo devia ser feio. Não tinha banho quente, porque essas meninas ficavam 12 meses tomando banho de sais e óleos aromáticos para ser apresentada para o rei. Mano, 1 ano de banho para poder conseguir ir na presença do rei, é porque o trem devia ser hard. E a tradição dizia que só quando o rei gostasse demais de uma dessas meninas e aprendesse a chamar ela pelo nome, é que ela voltaria uma vez sequer a ver o rei novamente. Mas a Bíblia fala que quando Esther é apresentada para o rei, ele se encanta tanto com essa menina, que ele escolhe ela para ser a nova rainha da Média e da Pérsia. E de repente essa menina, que era uma judia, órfã de pai e mãe,
ela se torna a nova rainha do maior império que existia no mundo na época. A Bíblia fala que diariamente o Mardoqueu, ele continuava indo para o pátio externo do palácio, né? Então o palácio era construído, tinha um pátio grande e era murado. As pessoas podiam entrar do muro para dentro. E a Bíblia diz que Mardoqueu ia ali e dava orientações para Esther de como ela se portar. E olha, querido, eu amo os detalhes da palavra de Deus. A Bíblia fala que numa dessas idas, Mardoqueu ouve 2 oficiais tramando uma conspiração para matar o rei Xerxes. O que ela faz? Mardoqueu faz. Ele conta para Esther, Esther conta para o rei manda averiguar se aquilo é verdade e descobre que é verdade. O que ele faz? Manda enforcar aqueles 2 oficiais. E tudo isso vai criando um ambiente de entrega, segurança e confiança entre Esther e o rei Xerxes. A Bíblia fala também, querido, que chega uma certa época e a Bíblia fala que chega um certo momento que Deus apresenta, até me perdi, que o rei Xerxes apresenta para um cara, para o povo, um homem chamado Amã. Amã era um oficial de guerra, ele vira uma espécie de um braço direito do rei Xerxes. E a Bíblia diz que o rei apresenta esse cara e fala: olha, eu quero que vocês deem a ele a mesma honra que vocês dão a mim. Esse aqui é meu braço direito. E a Bíblia fala que quando esse cara passava no meio do povo, o povo prestava para ele a mesma honra que dava para o rei. Então, quando esse cara passava no meio do povo, o povo fazia o quê? Se prostrava para esse cara passar. E a Bíblia diz que um dia esse cara sai do palácio e todo mundo se prostra, menos um cara. Quem? Mardoqueu. A Bíblia diz que alguns oficiais veem Mardoqueu em pé no canto e chegam para ele e falam assim: olha, por que você desonra o rei e você desonra Amã e não se prostra? E esse cara dá a seguinte resposta: eu não me prostro porque eu sou um judeu. O que esse cara queria dizer? Eu só vou me prostrar diante do meu Deus. Só que esses oficiais vão para Amã e falam: ó, tem um judeu aí que diz que não vai se prostrar quando você passa. E a Bíblia diz que esse cara ele ficou tão enfurecido naquele dia que ele decidiu não só matar Mardoqueu, mas matar todo o judeu dentro do império. O que esse cara faz? Esse cara que de bobo ele não tinha nada, ele chega pro rei Xerxes e ele fala assim: rei, eu separei 350 toneladas de prata para entregar para quem se dispuser a acabar com esse povo no meio do seu domínio. Ele falou: eles desobedecem às suas leis, eles não cumprem as suas ordens e não é prudente deixar esse povo aí. A Bíblia fala que o rei Xerxes tira o seu anel de ouro do dedo. Você já deve ter visto isso num filme. O rei tinha um anel de ouro que tinha o brasão real. Então toda vez que o rei escrevia uma carta de próprio punho, aquela carta era dobrada, eles derramavam cera quente e o rei colocava um anel para selar aquela carta. A palavra selar vem daí. Isso era a prova de que o rei que escreveu. A Bíblia diz que o rei entrega o anel dele para Amã e fala: Amã, fique você com essa prata e faça o que você quiser desse povo. A Bíblia fala que esse cara escreveu uma carta como se fosse o próprio rei, espalhou essa carta por tudo, dizendo um mês específico e um dia específico aonde todo judeu dentro do império deveria ser morto. Vá comigo para Esther capítulo 3. Versículo 13. A palavra do Senhor diz assim: as cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império, com a ordem de exterminar e aniquilar completamente todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, num único dia, o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, e de saquear os seus bens. Agora essa frase é muito importante. Uma cópia do decreto deveria ser publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que estivessem prontos para aquele dia. Sabe o que era estar pronto naquele dia? A Bíblia diz que essa carta foi espalhada e deveria ir em todos os lugares. Por quê? Quando esse dia chegasse, se você tinha um judeu que morava perto de você, sabe o que você tinha que fazer? Você tinha que botar uma espada na sua cinta.
Você tinha que entrar na casa desse homem, furar a barriga dele com essa espada. Você deveria matar ele, matar sua esposa, matar seus filhos, matar os velhos, as crianças, matar os animais e saquear tudo que essa pessoa tinha. Se você não fizesse isso, quem ia ser acusado de rebelião contra o império era você. A Bíblia fala que quando essa carta se espalhou, todos os judeus entraram em desespero. E com Mardoqueu não foi diferente. A Bíblia fala que esse cara, ele rasga suas vestes, ele veste pano de saco, era um trapo, um sinal de humilhação. A Bíblia fala que ele joga cinza sobre a cabeça, e o desespero desse cara é tão grande que ele sai chorando e gritando pela cidade. Alguém vê Mardoqueu nesse estado e vai para Esther e fala: Esther, aconteceu alguma coisa, porque Mardoqueu está todo sujo, rasgado, gritando e chorando pela cidade. Ela manda um mensageiro para ver o que aconteceu. Quando esse mensageiro chega, Mardoqueu dá uma cópia da carta e fala: olha, você precisa pedir para Esther, clamar para o rei para que esse decreto seja cancelado, senão todos nós vamos morrer. O mensageiro pega a carta, corre para Esther. Ele entrega a carta, fala com Esther e volta para Mardoqueu. E quando esse mensageiro volta para Mardoqueu, a resposta que Mardoqueu esperava ouvir não era aquela. Esse cara diz o seguinte: olha, Esther mandou te dizer que ninguém pode entrar na sala do trono. O rei tinha uma sala onde ele ficava assentado no trono, e ela diz: ninguém pode entrar na sala do trono, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro e chame essa pessoa pelo nome. Qualquer pessoa que entrar sem ser chamada vai ser morta, inclusive eu. E ela diz: faz mais de 30 dias que o rei não me chama para estar na sua presença. Ou seja, em outras palavras, ela está dizendo o quê? Eu não posso fazer nada. E queridos, eu contei toda essa história só para chegar nesse texto. Quando esse mensageiro diz isso para Mardoqueu, esse cara cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria, ele responde o seguinte: vá comigo para Esther capítulo 4. Versículo 12. A palavra do Senhor diz assim: quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. E então ele diz: quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha. E aqui a gente tem duas coisas muito importantes, e eu quero começar pela segunda, depois volto pela primeira. Mardoqueu diz assim: quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo: Esther, olha o que aconteceu. A gente foi expulso de Jerusalém, seus pais morreram, eu te adotei. A gente veio parar justamente na capital do império. A rainha rejeita o rei, você é levada para o palácio, você cai na graça de Hagai. Dentre todas as mulheres, você cai na graça do rei. E ele está dizendo: Esther, eu acredito que você tem um chamado, e eu acredito que Deus moveu todas essas coisas para que hoje você estivesse nesse lugar, para você poder fazer alguma coisa. E em segundo lugar, no texto, ele diz assim, deixa eu voltar lá. Não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará, pois se você ficar calado nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo: Esther, Deus vai fazer alguma coisa, e eu acredito que Ele quer usar você, mas se você não quiser, Ele vai levantar outro no seu lugar. Sabe uma coisa que a gente tem que aprender sobre as coisas de Deus, querido? Eu cresci ouvindo que o Brasil seria o maior celeiro de missionários do mundo. Ouviu isso também, né, pastor? Cara, cresci ouvindo isso. Você sabia que hoje não tem país nenhum no mundo que mande tantos missionários para fora como o Brasil? Você sabia que existe uma expectativa de pessoas do mundo inteiro olhando para o Brasil, esperando que o próximo grande avivamento saia daqui? E eu quero te dizer algo: quando Deus tem um plano, querido, Deus cumpre esse plano, e isso não vai mudar. Sabe o que muda? O que muda é se eu e você vamos fazer parte dele ou não. Isso muda. Sabe por quê?
Porque o chamado, ele vem de Deus, mas a resposta vem de mim. Eu acho engraçado quando eu vejo alguns pastores pregando e batendo no púlpito e dizendo, se a gente tem música que fala isso, cara, se você tem um chamado de Deus, se você tem uma promessa de Deus, você não morre até que isso se cumpra. Já ouviu alguém falar isso? Isso é lindo pra caramba, mas é mentira. Você quer que eu prove para você? Pensa no povo que tinha promessa de Deus, o povo que Moisés tirou do Egito. Deus chega para esses caras e fala, eu vou levar vocês para aquela terra, vocês vão passar todos aqueles homens ao fio da espada, ninguém vai conseguir resistir vocês, eu vou dar aquela terra para vocês por herança, vocês vão despojar aqueles povos, os seus filhos vão herdar aquelas terras. Tinham promessa ou não tinham? E o que aconteceu com aqueles caras, com exceção de Josué e de Caleb? Morreram no deserto. Sabe por quê? O chamado e a promessa vem de Deus, mas a resposta vem de mim. Quando a gente olha para o final dessa história, não é meu objetivo, é uma das histórias mais bonitas da Bíblia. Você vê que Esther teve coragem de falar com o rei, ela cai na graça do rei, aquele decreto é cancelado, os judeus são salvos, e Amã acaba sendo enforcado na própria forca que separou para matar Mardoqueu. É uma história belíssima, mas não é meu propósito. Queridos, muitas vezes a gente olha para essa vida, e aqui para a nossa vida, eu quero começar a mexer com identidade aqui. Muitas vezes a gente olha para a nossa vida, para a nossa história, tem muita coisa por trás desses rostinhos que eu estou vendo. Eu não sei como que é a sua história, como que é o seu relacionamento com seus pais, se você tem pai e mãe em casa, se você conhece seu pai. Mas às vezes a gente olha para a nossa vida e a gente vê só coisas desconexas. Talvez quando Esther olhasse para a história dela, ela visse coisas desconexas. Ela viu quando Jerusalém foi invadida, ela viu quando o pai morreu, quando a mãe morreu, ela viu quando ela foi adotada, ela viu quando ela foi para o palácio, ela viu quando ela caiu na graça de Hagai, ela viu o rei escolhendo ela. Talvez ela visse coisas desconexas, mas Deus vê um reino caminhando. E eu quero mostrar para você aqui que a nossa vida não é um amontoado de coisas desconexas. Queridos, mais ou menos no final da década de 80, a gente teve um grande movimento de intercessão no Brasil e batalha espiritual. Então eu nunca tinha ouvido falar de batalha espiritual até o fim da década de 80, acho. E de repente várias pessoas em várias partes do mundo começaram a se levantar, pessoas que falavam línguas diferentes, falando sobre intercessão e guerra espiritual. A gente olhava para isso, eu pelo menos na época, olhava e falava, nossa, que coincidência, um cara no México, um nos Estados Unidos, um no Brasil, falando a mesma coisa e não se conhecem. Eu achava que era coincidência, eu via coisas desconexas, mas Deus vê um reino caminhando. No finalzinho da década de 90, começo dos anos 2000, a gente teve um grande despertamento de adoração no Brasil. A música mudou, eu sei que a maioria de vocês não era nem nascido, mas a gente sabia fazer louvor, mas a gente não sabia fazer adoração. A gente sabia cantar sobre Deus, mas a gente não sabia cantar para Deus. E de repente em vários lugares do Brasil, aqui mesmo no Paraná, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, no Rio, em Minas Gerais, muito forte, várias pessoas começaram a se levantar, cantando canções espontâneas para Deus. Pessoas de lugares diferentes que não se conheciam, e a gente olhava para isso e falava, nossa, que coincidência essas pessoas fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque nós víamos coisas desconexas, mas Deus via um reino caminhando. Eu gosto muito de um texto que fala sobre Davi, você não precisa abrir, Atos 13:36, falando sobre Davi, diz assim: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu e foi sepultado junto de seus pais. Tem outra versão que diz assim: tendo Davi servido a sua geração segundo os propósitos de Deus. Sabe o que esse texto diz para mim? Esse texto diz para mim que Deus tem um propósito para a nossa geração hoje. Deus tem algo específico para esses dias, Deus tem algo específico para esse tempo, e o meu e o seu papel é tentar entender para onde Jesus está indo hoje e qual é o nosso papel nisso. Você nasceu num país específico, num ano específico, você está numa igreja específica, numa família específica, e você faz parte daquilo que Deus quer fazer agora, nesses dias. Eu gosto muito de uma frase do Global Youth Movement,
que diz assim: toda geração tem a oportunidade de mudar o mundo ou a história. E essa vez é a nossa. Agora eu acordo, querido, dia após dia, perguntando para Deus, perguntando para Jesus: Jesus, para onde você está indo? O que é que você quer fazer agora? O que você quer fazer nesses dias? E qual é o meu papel nisso? Há muitos anos atrás, eu era de uma igrejinha pequenininha, e um cara foi pregar num dos nossos cultos. Esse cara era um judeu, eu não sei se você sabe, mas o judeu só considera judeu aquele que nasce de mãe judia. Se seu pai é judeu, sua mãe não, você não é judeu para eles. Mas esse cara era filho de pai e mãe judeus. E ele se converteu já perto dos 50 anos. Esse cara teve uma conversão assim explosiva. E logo depois da conversão, ele entendeu que o chamado dele era pregar Jesus para os judeus lá em Jerusalém. Coisa simples. E esse cara estava pregando lá, ele já era um senhorzinho. E em certo momento da mensagem ele falou assim, se eu não me engano era 22 anos que ele estava em Israel. Ele falou: eu estou pregando há 22 anos em Israel. E ele falou: vocês sabem quantos judeus eu já ganhei em 22 anos? E a igreja ficou com aquela expectativa. E ele falou assim: A igreja fez igual vocês. E ele falou: você acha que eu me importo? Você acha que eu me preocupo? E ele falou: o que Deus vai cobrar de mim é se eu fiz aquilo que era para eu fazer na minha geração. O que Deus vai cobrar de mim é se eu lancei as sementes que eu deveria lançar. O resultado pertence a Ele, mas tudo que Deus pediu para eu fazer, eu vou fazer na minha geração. Isso é entender o chamado. Queridos, alguns anos atrás, um menino me procurou no final de um culto de jovens ali no Alcance. Ele era um menino que eu sabia que era da igreja há algum tempo. Era um menino quietinho. E ele chegou para mim e falou assim: pastor, posso falar com você? Eu falei: claro. Ele falou: eu posso marcar um horário no seu escritório? E a gente marcou um horário, eu fui atender ele. E ele chegou, sentou na minha sala. Um menino, eu acho que ele tinha 26 anos. E ele sentou e começou a falar de como Deus estava abençoando ele. Então olha a vida desse cara. O pai dele era piloto de avião, tinha viajado o mundo já, dominava o inglês. Olha o trabalho desse cara, como ele era legal. Ele era formado, se eu não me engano, em administração e estava se formando em contabilidade. Então ele prestava consultoria para empresas, principalmente americanas, que queriam comprar empresas aqui dentro do Brasil. Esse cara era um consultor para empresas internacionais. E ele começou a falar isso para mim. Ele falou como Deus estava prosperando, como ele tinha sido promovido. Esse cara era solteiro, morava sozinho num baita de um apartamento no Água Verde. Tinha um carrão quitado, mesmo um cara que estava bem. E ele falando tudo isso, mas pastor tem um tique, né, cara? E eu ouvi tudo isso e Deus já não aguentava mais. Falei: cara, e tá aí? E o seu chamado qualquer? Ele falou: então, pastor, quando eu era adolescente, eu entendi que eu tinha um chamado missionário. Eu falei: cara, o que aconteceu com o seu chamado? Falou: pastor, o que aconteceu é que daí, antes de ir para missões, eu passei na faculdade, aí eu ganhei um bom estágio, aí fui efetivado, aí fui promovido, aí a empresa queria que eu fizesse outra faculdade, aí eu estou fazendo outra faculdade, aí fui promovido de volta, e aí estou aqui. Eu falei: cara, você está disposto a retomar, reavivar esse chamado? Ele falou: pastor, se for a vontade de Deus, estou. Eu falei: então tá bom. Comecei a orar. Logo depois dessa conversa, eu levei uma missionária lá na Alcance, ela é uma missionária que trabalha em regiões pobres da Europa, por incrível que pareça, existe isso. E essa mulher pregando lá, fez um apelo no final, e esse menino foi para frente. Quando eu vi, ele estava rolando e chorando. E homem é desgraçado e feio chorando, porque mulher chora bonitinho, né? Mulher chora assim, ó. Vai brotar um lenço na mão dela, vai materializar. Agora já viu o homem quando chora? O homem chorando é assim, ó. O homem é feio chorando. Esse cara tava chorando desse jeito, enrolava no chão, enrolava. E cara, acabou e o povo indo embora. E você falou: vou ter que dar um soro pra ele, vai desidratar de tanto chorar.
Aí daqui a pouco ele levantou, não tinha quase mais ninguém na igreja, com 2 olhão de panda. E chegou para mim e falou: nossa, pastor, fui muito tocado hoje. Eu falei: não diga. Ele falou: cara, preciso falar com você. Eu falei: vou marcar. E ele foi para minha sala. Eu lembro que ele sentou na minha mesa, ele pegou o calendário e falou: pastor, o negócio é o seguinte. Ele marcou uma data, acho que era uns 3 meses depois. Ele falou assim: ó, nesse dia aqui eu estou pedindo demissão do meu trabalho. Eu vou vender tudo que eu tenho e eu vou embora para missões. Eu falei: nossa, velho, sério? Ele falou: sério. Eu falei: só cabota então. E esse menino tão submisso, que aí ele já se programou e tinha grana, manjava de inglês. Ele falou: cara, eu posso ir em qualquer escola do mundo. Mas ele falou: eu trouxe aqui 5 escolas porque eu não quero escolher sozinho, quero que você escolha comigo. E a gente escolheu a escola da Heidi Baker em Moçambique. Então ele fez todas as provas em inglês, tinha que ler um monte de livro, passou, foi aprovado, vendeu as coisas dele. Aí quando ele estava assim, acho que uns 15, 20 dias para ir embora, ele chegou para mim e falou assim: pastor, eu vou ter que entregar meu apartamento, mas eu tenho 10 dias em Curitiba ainda. Eu falei: cara, ele falou: depois eu vou passar na casa da minha mãe em Londrina, meus pais, vou ficar uns dias lá, mas eu preciso ficar 10 dias em Curitiba e preciso entregar meu apartamento. Eu falei: cara, demorou, vai morar lá em casa com a gente. Eu morava aqui na Cristiano Strobel. E aí esse menino ficou morando uns dias lá em casa. Aí um dia ele teve que, se eu não me engano, ver uns documentos no centro da cidade. E eu estou em casa no meu tempo devocional e Deus me fala um negócio muito específico sobre ele. E eu estou falando assim: meu Deus, como que eu vou falar isso para esse cara sem ele me bater? Esse menino chega, passagem comprada para a África, tudo. E eu falei: eu posso falar o nome dele? Ele sabe que eu conto essa história. Eu falei: ô Mateus, senta aqui que eu preciso falar um negócio com você. Ele: o que foi, pastor? Eu falei: cara, eu vou te falar um negócio que você vai ter que ter maturidade para ouvir. Mas, cara, eu estava orando aqui, Deus falou os negócios aqui. Eu falei: cara, eu acho que você não é um missionário, não. Eu falei: meu Deus do céu. Cara, pedi demissão, vendi tudo minhas coisas. Eu falei: calma. Eu falei: cara, eu acredito que você está no lugar certo, na hora certa, que você precisava fazer isso para romper na sua vida, para dizer: Deus, eu quero fazer a sua vontade, quero fazer o que o Senhor tem para mim, mas eu acredito que você não é um missionário. A única coisa que eu estou pedindo, para mim você é um pastor. Falei: eu quero que você vá para esse lugar com o coração aberto, para ouvir de Deus que você não é um missionário, que você é um pastor. Eu falei: você pode orar por isso? Ele falou: você pode orar para Deus me dar uma esposa? Eu falei: tá fechado. E aí esse cara foi para a África, acho que passou uns 3 meses, ele me ligou um dia de lá, falou: pastor, tem que te contar uma. Falei: o que é, cara? Falou: pastor, conheci uma menina aqui. Falei: sério, cara? Falei: tá rolando os mantos aqui. Nossos líderes estão acompanhando a gente e tal. Ele falou: acho que é de Deus. Eu falei: cara, que legal. Eu falei: da onde que ela é? De São Paulo. Eu falei: pô, cara, vai lá pra África. A menina era secretária do Teófilo Hayashi, lá no Dunamis. Aí olha só, passou mais acho que um mês e meio, ele me liga de volta. Aí ele falou: pastor, deixa eu te explicar. Aqui na escola da Heidi vem gente do mundo inteiro ensinar. E esses dias veio um cara aqui, um americano, que era diretor da Hershey's Chocolates nos Estados Unidos, aleluia. E aí disse que esse cara estava pregando e disse que o cara pregava um pouco e olhava para ele. O cara pregava mais um pouco e olhava para ele. Ele já estava estufando o peito. Estranhando, velho, né? Diz que terminou a mensagem, esse cara sentou do lado dele e falou assim: cara, quem é você? Ele falou: cara, eu sou Mateus, sou do Brasil. Ele falou: o que você fazia no Brasil? Eu prestava consultoria para empresas estrangeiras que queriam comprar empresas no Brasil. Ele falou: cara, deixa eu te falar quem eu sou. Ele falou: parte do que eu entendo que é o meu chamado, eu tenho uma parceria com a ONU, e eu vou para países de terceiro mundo, e eu abro empresas em lugares muito pobres. Ele falou: eu abro poço artesiano, eu dou emprego para aquele povo, eu abro ambulatório, eu mudo a situação da cidade, dou emprego para muita gente, mas eu evangelizo todo mundo que entra na minha empresa. Ele falou: cara, eu quero que você ore, mas eu estou abrindo uma empresa aqui em Moçambique, para trabalhar com castanha de caju, e eu gostaria de te convidar para ser o novo diretor financeiro da minha empresa.
Irmão, resultado, 8 meses depois que ele saiu, eu estava casando esse menino com a secretária do Teófilo, lá em São Paulo, e ele era o diretor financeiro daquela empresa. Agora, olha a volta que a vida desse cara deu, porque ele decidiu entender o que Deus tinha para ele e corresponder a isso. Irmão, podia estar até hoje fazendo a 3ª faculdade. Eu mal aguentei fazer uma. Fazendo a 3ª faculdade, comprando mais carro novo, acumulando coisa, solteiro. Há mais ou menos 2 anos atrás ele me ligou e falou: pastor, meu contrato aqui encerrou e a gente decidiu voltar para o Brasil, porque a gente entende que tem um chamado pastoral. Olha a volta que a vida desse cara deu, porque ele decidiu falar: eu preciso entender o que Deus tem para mim. Queridos, essa é uma história que eu gosto muito de contar. Queria que você prestasse atenção. Em 2007 eu lancei o meu primeiro livro. O David Keelan na época estava em alta. Ele era o cara assim que o povo mais queria ver ministrando. E ele fez o prefácio do meu livro. Eu era o líder de jovens de uma igreja bem pequenininha, lá no Rebouças. E o David fez o prefácio para mim. Isso me abriu portas para começar a ir pregar em algumas igrejas. Que experiência que eu tinha? Nenhuma, eu era metido. Escrevi o livro, consegui o prefácio do cara, né? E começaram a me convidar. Eu falei: eu vou pregar. E eu lembro que me ligaram de uma igreja. Eu conhecia uma pessoa lá só. Na verdade, parece que o líder de jovens comprou esse meu livro e ele estava lendo o livro na igreja. E um amigo meu tinha ido para aquela igreja e falou: cara, eu conheço o autor desse livro. E esse cara falou: cara, não acredito. Sério, conhece? Eu quero trazer ele para pregar aqui. E esses caras entraram em contato comigo. Irmão, não tinha experiência nenhuma. E quando esse cara me ligou, falou: ô, você tem tal data, agenda cheia? Falei: deixa eu dar uma olhada aqui. Eu falei: cara, eu posso ir sim, tal sábado, tal, você vem na igreja? Vem. Então beleza. A hora que eu desliguei o telefone, irmão, não é sempre que Deus fala comigo assim. Quando a gente conta uma mensagem com muitos testemunhos, a gente pode dar a impressão errada que a gente vive ouvindo a voz audível de Deus o dia todo. Isso não é verdade. Quero dizer para você que a maioria dos nossos dias, eles não são sobrenaturais, eles são naturais. Mas é a nossa disciplina e fidelidade nos dias naturais que tornam os dias sobrenaturais possíveis, amém? Mas nesse dia eu desliguei o telefone e Deus falou comigo de uma forma muito clara. Deus me falou assim: tem pecado no meio da liderança dessa igreja. E eu falei: e o que? Tipo, o que eu tenho com isso? Não estou mudando para lá, né? Só vou pregar. E cara, toda vez que eu tentava tirar, eu falei: isso aí é coisa da minha cabeça. Eu falei: eu estou viajando na maionese, eu vou parar de pensar nisso, vai sair. Mas Deus ficava martelando: tem pecado no meio da liderança, tem pecado no meio da liderança. Irmão, quando foi chegando perto da data de eu ir na igreja, Deus começou a me dizer assim: tem pecado no meio da liderança e você vai falar. Eu falei: mano, eu tô loucão mesmo. Falei: escrevi um livro, eu acho que eu sou muito espiritual. Hashtag língua estranha. E eu já acho que eu tô no manto e que eu tenho revelações. Eu falei: eu tô viajando na maionese, cara. Só que aquele negócio começou a queimar no meu coração. 3 dias antes de chegar o dia de eu ministrar nessa igreja, irmão, parecia que eu explodi. Aí o que eu fiz? Deixa eu contar uma coisa que talvez a maioria de vocês não sabe. Quem conheceu o pastor Danilo, que era o pastor do Ministério de Louvor aqui na Shalom? Bastante gente até. Queridos, Danilo é muito amigo meu. Quando eu comecei a pregar nas igrejas, eu ia pregar e o Danilo ia comigo para ministrar louvor. Era meu amigo, um pastor mais maduro. E eu levei ele nessa igreja. Ele é testemunha da pagação de mico que eu fiz. Irmão, pensa um cara que já vacilou. Não faça em casa o que eu vou te contar. Aí cheguei na igreja e Deus falando: você vai falar, você vai falar, você vai falar. E aquele negócio no meu coração me incomodando. E eu lembro que a gente chegou na igreja, o pastor foi mostrar a igreja, tal, não sei o quê. E ele falou: tem uma salinha aqui para vocês orarem. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Irmão, se Deus me desse uma palavra hoje que tem pecado na liderança de uma igreja, o que eu ia fazer hoje com a experiência que eu tenho? Ia chamar o pastor da igreja e falar: pastor, você tem uma sala onde ninguém vai ouvir a gente? Ia sentar com o pastor e ia falar: pastor, a Bíblia fala
que toda profecia nasce para ser julgada. A Bíblia diz: havendo profetas, falem 2 ou 3, os demais julguem. Falei, mas Deus tem me falado que tem pecado na liderança dessa igreja. Eu acho que cabe ao Senhor entender isso, julgar. Eu faria isso. Só que dentro da experiência que eu tinha, querido, eu tentei fazer o melhor que eu pude, mas fiz tudo errado. Chegamos na sala para orar, estamos numa roda, eu olhei para o pastor Danilo, falei, já sei como que eu vou me safar. Vou falar para o pastor Danilo o que está acontecendo, o pastor Danilo vai olhar para mim, ele é um cara muito sábio, experiente, e falar, cara, não, faz isso não, você está viajando na maionese. Tinha certeza que ele ia falar isso. Aí eu olhei para o pastor Danilo, a minha esposa estava comigo, acho que a gente tinha uns 6 meses de casado. Eu falei, pastor, eu estou com um negócio aqui faz dias no coração, e Deus está me falando que tem pecado na liderança da igreja, Deus está me falando que eu vou ter que falar. Eu falei, o que eu faço, pastor? Ele bem calmão, quem conhece, amoroso. Ele falou, você faz o seguinte, você manda tua esposa ficar lá fora, carro ligado, porta aberta, e você fala. Eu falei, não, Danilo, você está de zoeira? Ele, não, pode falar. Mano do céu, cara. Aí chegou, aí o que é o cara experiente? Eu lembro que era uma igreja assim, eu estava bem nessa fila aqui. Ia começar o louvor, eu estava aqui orando, falando, puxa vida, Deus, eu sonhava em pregar nas igrejas, mas não era bem assim que eu imaginava que ia ser. Mas irmão, eu sentia dor nas costas, dor física, parecia que Deus me empurrava. A impressão que eu tinha que se eu não fosse, Deus me jogava. Aí, pensa o que é um cara sem experiência. Eu fiz do pior jeito que dava para fazer. Pastor, Danilo terminou a primeira música, irmão. Sem ninguém me apresentar, sem nada, eu subi no púlpito. Acho que um anjo botou o microfone lá. Subi no púlpito e tinha o microfone, eu já cheguei assim. Música de celebração. Burro, né, cara? Aí eu falei assim, já comecei assim, queria estar falando outra coisa para vocês. Mas, irmão, a hora que eu comecei a falar, desceu um leão em mim, irmão. E aí eu falei assim, olha, quando Deus levanta um profeta, as coisas nunca mais ficam como era antes. Ou Deus traz quebrantamento e arrependimento para que Deus traga graça, ou o coração se endurece para que Deus traga juízo. Eu falei, nossa, então de vez que legal, vou tuitar depois. Veio assim, baixou. Eu falei, Deus me falou que tem pecado no meio da liderança dessa igreja. A hora que eu falei isso, o pastor já fez assim, ó. Ele estava ajoelhado, os músicos que estavam comigo já enfiaram a cara na parede, o Danilo ficou chapando do jeito. E eu falei, pastor, não se preocupa, que eu sei que não é pro senhor não, o senhor está chorando por essa igreja aqui. Eu falei, então o negócio é o seguinte, se você é líder nessa igreja, você está em pecado, fica esperto que Deus vai mexer com você. E eu fiquei tipo, e agora o que eu faço? Em nome de Jesus, amém. Sério, cara, tem testemunho. Irmão, eu desci pela escadinha, já imaginei 2 caras de terno preto, me dando um peixinho. Ninguém me agarrou. Fui pro meio do povo, falei, nossa, os caras não vão me deixar pregar. Terminou o louvor, me chamaram para pregar. Aí eu contei umas piadas, os caras deram um sorriso meio assim, aquele sorriso amarelo, mas sem jeito. E eu fui embora. Eu lembro que eu entrei no carro, falei para minha esposa, falei, Dani, que trem mais louco que aconteceu hoje aqui, né? E aí esse amigo não me falou na época, ele foi me falar anos depois. Anos depois ele me procurou e falou, cara, quando você foi lá, os líderes da igreja ficaram muito chateados com você. Eu falei, cara, entendo. Eles falaram, como o cara vem aqui, não conhece ninguém, vem dizer que tem pecado no meio da igreja. Eu falei, concordo com eles. Falei, mas Deus me empurrava, cara. E aí olha só, irmão, se passaram 4 anos, eu não ouvi mais nada sobre isso. Aí eu já estava no alcance, estava para ser ordenado pastor, eu estou um dia na minha sala. E imagina assim, ó, que aqui, como se aqui fosse a mesa na minha sala, aqui a porta da sala. E aí passou uma pessoa, sabe quando a pessoa passa e faz assim, ó? Uma pastora daquela igreja. E ela falou assim, pastor Farley. Eu falei,
Ela falou, pastor, você não vai lembrar de mim? Eu falei, lembro. Você não vai lembrar, mas você deu uma palavra na minha igreja. Eu falei, lembro. Ela falou assim, pastor, deixa eu te contar o que aconteceu. Falou, eu sei, quando o senhor foi embora, a gente ficou muito chateado com você. Eu só fiquei assim, né, irmão, o que ia falar? Falou, como que o cara vem aqui, não conhece a gente, fala que tem pecado no meio da igreja. Antes de eu abrir a boca para falar, ela falou, mas deixa eu te dizer o que aconteceu um pouquinho tempo depois que você foi embora. Meu filho foi quem te convidou para pregar. Ele era o líder de jovens e estava sendo preparado para ser ordenado já o próximo pastor da igreja. Mas a gente descobriu que meu filho estava em adultério. Quando a gente confrontou ele, a gente descobriu que ele estava se relacionando com um monte de mulher. E se eu não me engano, quando a esposa dele estava, a minha nora, né, ela falou, estava com 6 meses de gravidez, ele juntou as malas dele e foi embora de casa. E na hora a gente lembrou de você. E eu primeiro fiquei triste pela história, e falei, puxa vida, pastora, mas por dentro eu tô assim, nossa, velho, eu sou profeta mesmo. Disfarcei, né? Por dentro eu tô assim, nossa, velho, chu. Quase soltei uma rajada de língua estranha. E aí, olha só, fui embora e se passaram mais 2 anos. A gente está falando de quantos anos? 6 anos depois. Eu estou um dia em casa no meu tempo devocional e celular de pastor parece endemoniado quando você vai fazer devocional. Cara, ele pode ficar quieto o dia inteiro. Se dobrou o joelho para orar, ele começa. Capeta, tem que pôr no modo avião, né? Esse dia eu dei uma marcada. E eu olhei, tocou o celular, era um número que eu não conhecia, daí que eu não atendo mesmo. Mas sabe aquele testemunho interior? Tipo, atende o telefone. Eu atendi, o menino do outro lado falou assim, pastor Farley. Falei, é ele. Ele falou, cara, você não sabe o que eu tive que fazer para conseguir seu número. Você pode me ouvir? Eu pensei, o cara se apresenta desse jeito já, como que eu vou dizer que não, né? Eu falei, posso, cara? Eu vou falar o nome também. Ele falou, pastor, aqui é o Juliano. Você não vai lembrar de mim, mas eu sou da igreja... tal, era o filho da mulher que tinha ido embora de casa. Falou, pastor, eu preciso te contar a minha história. Eu acho que minha mãe encontrou com você um tempo atrás, contou que eu fui embora de casa, abandonei minha esposa, abandonei minha filha lá. E ele falou, pastor, quando eu saí da igreja, eu caí em prostituição mesmo, fiz tudo que você possa imaginar. Mas depois eu cansei e eu conheci uma menina. E comecei a namorar com ela, já fazia 6 anos a história. Comecei a namorar com ela, e ele falou, e eu casei com ela. Nessa hora já me deu um ruim no peito, vontade de cortar a conversa. Ele falou, pastor, mas depois que eu casei, o que aconteceu? Eu comecei a sentir saudade de Deus. E eu comecei a congregar numa igreja, levei essa minha nova esposa junto. E ela se converteu, aceitou Jesus, foi batizada, e a gente está muito bem, pastor. Mas há uns 3 meses... Faz 3 meses que eu não consigo dormir uma noite direto. Parece que Deus fica me incomodando e fica dizendo para mim que eu não tinha o direito de estar casado de volta. E Deus me diz mais uma coisa. Deus me diz que eu tenho que ligar para você. Ele falou, e daí, pastor, o que você me diz? Eu falei, mano, talvez nunca mais eu fale com esse cara na vida, eu vou com os 2 pés no peito. Falei, cara, o que eu acho é que você está indo pro inferno e está levando essa menina junto com você. Ele falou, credo, pastor. Eu falei, ô velho, como que tá a sua mulher, sua primeira esposa? Ela adulterou, te traiu também? Ele falou, pior que não, pior, né? Pior que não, pastor. Falei, como tá a sua esposa? Ele falou, pastor, ela está até hoje lá na igreja sozinha. Eu falei, cara, biblicamente você tem uma situação só, amigão. Deus não reconhece seu casamento. Biblicamente, ou você pede para Deus ter misericórdia e poder voltar para essa esposa, ou você fica sozinho para sempre. Aí ele falou assim, mas não é bem assim, meu pastor, aí eu cortei ele. Eu falei, já sei o que teu pastor te disse. Teu pastor te diz, usa a emoção. Teu pastor te diz que as misericórdias de Deus se renovam a cada dia. Teu pastor diz que você tem direito de ser feliz. Aí ele que me cortou, falou, meu pastor me disse que eu tenho direito de ser feliz sim. Falei, então tá bom, então você nasceu pobre, você tem direito de roubar um banco para ser feliz também. Eu falei, cara, Deus não reconhece seu casamento, amigão.
Mas eu não posso abandonar essa minha esposa agora, porque se eu sair desse casamento, ela vai se desviar. Eu falei, não se preocupa, porque é você que está levando ela para o inferno. Então, vocês dois abraçados. É Bíblia, irmão. Com Deus não brinca, não. Aí ele falou assim, obrigado, pastor, e puf, ligou o telefone. O que eu fiz? Nessas histórias a gente gosta de contar tudo que deu certo. Eu vou contar os que deu errado também. Eu salvei o número desse menino no telefone. E eu falei, Deus, não é possível, 6 anos, o senhor tem que ter alguma coisa nessa história aqui. Alguma coisa precisa acontecer. E eu comecei a orar, mas por 2 dias eu não liguei para ele. Por quê? Incredulidade minha. Pastor, você é pastor, está dizendo que você tem incredulidade? Tô. Isso aí mesmo. 2 dias eu fiquei com medo de ligar para ele e falar, não, viajei na maionese, tá tudo certo, vou continuar no meu casamento. E eu só orei. 2 dias depois, ele me ligou. Eu atendi e falei, oi, Juliano. Ele falou, pastor, eu pensei muito no que você me falou. Ele falou, eu conheço a Bíblia. Conhece mesmo, miserável. E ele falou, eu não te contei, mas eu sou advogado hoje. E ele falou, acabei de entrar com os papéis de divórcio dessa minha atual esposa. Ele falou, estou com as minhas malas no meu pé e estou indo embora para casa da minha mãe. Ele falou, você pode orar para Deus restaurar meu casamento? Eu falei, cara, eu vou orar, só que você vai fazer o seguinte, você vai juntar toda a família dessa moça, com ela junto. Você vai pedir perdão para eles. Você vai abrir a Bíblia e vai dizer por que você não tinha direito de ter casado de volta. E irmão, eu fiquei 6 meses sem saber nada desse menino. Mas pastor, com uma história dessa, você não orou pro cara, não ligou pro cara em 6 meses? Não liguei, irmão. Tinha medo de me frustrar. Eu só orei por ele. 6 meses depois, eu estou no final de um culto, no alcance de domingo, estou cumprimentando algumas pessoas. Aí veio um rapaz me cumprimentar, eu vi que eu conheci ele de algum lugar, não reconheci. Ele estendeu a mão e falou assim, pastor, é o Juliano. Era um menino. Na hora eu estiquei o pescoço para ver se a esposa e a filha estavam juntos. E estavam juntos com ele. E aí eu abracei aquele menino, nós dois começamos a chorar daquele jeito feio. Os caras gostam de chorar no teu ombro, deixa 2 cordão, bicho. Eu falei, pastor, quando ele levanta. Tudo tá valendo, né? Aí olha só, aí depois que a gente chorou daquele jeito feio, ele falou pra mim assim, falou, pastor, a gente tá namorando de volta. Irmão, eu comecei a acompanhar esses dois. Pensa num cara que deu trabalho, que alguma vez estava com vontade de matar ele. Eu lembro de um dia que ele chegou pra mim, porque aí eles tiveram que conversar com o pai dela. E ouve a história, só não se distraia, volta aqui comigo. Os pais dela, pastores. A mãe dele, pastora. Aí marcaram de conversar com o pastorzão. Aí ele me contando, irmão, esse dia foi forte. Falou, pastor, a gente foi falar com os pais dela. E eu falei, pedi perdão. Mas aquele pastorzão estava duro, o ex-sogro. Ele falou, cara, o pastor olhou para mim e falou assim, rapaz, você estragou a nossa vida. Você acabou com a nossa história. Você arrebentou com a vida da minha família, com a vida da minha filha, com a vida da minha neta. Falou, como você quer que a gente acredite em você de volta? Ele disse que nessa hora que ele falou isso, a filha dos dois, com mais ou menos 6 anos, entrou correndo na sala, abriu uma folha de papel Chamex, é isso, né? Abriu a folha e falou, olha o que eu fiz. E na folha ela tinha desenhado um coração, escrito o nome dela, o nome da mãe e o nome do pai. E aquele pastor olhou para aquilo e começou a chorar. E disse que ele levantou, abraçou aquele menino e falou, cara, como que eu vou resistir a isso aí? Ele falou assim, é meu filho pródigo que está voltando para casa. Irmão, deu trabalho, mas no ano retrasado, a gente casou esses dois de volta. Eles são obreiros lá com o Leandro Vieira, hoje na casa de oração. Alguns meses atrás eu fui numa das nossas células, o líder da célula falou assim, tem um casal que veio aqui só para te ver. Eu falei, nossa, o que ele está falando? Eram os pais dela. Esse casal que me abraçou, chorou, agradeceu. Olha, querido, a volta que deu. Sabe por quê? Porque nós vemos coisas desconexas, mas Deus vê um reino caminhando.
O Salmo 139 diz que Deus escreveu no livro dele todos os nossos dias. Queridos, a rainha Esther nasceu com tudo que era necessário para ganhar o coração do rei Xerxes. Por quê? Porque nós nascemos com um propósito para os nossos dias. Queridos, sabe o que a gente faz? Às vezes a gente olha para Deus e vê Deus como se fosse um confeiteiro, que Ele vai pegando um pouco de cada coisa, jogando em você. Mas eu quero dizer para você que cada característica sua, seus talentos, habilidades, seus defeitos, que normalmente são qualidades desequilibradas, foram colocados meticulosamente em você, para que você cumprisse um propósito. Quando eu tinha mais ou menos 18 anos, eu participava de um grupo muito especial de jovens, um grupo pequeno. Ouve essa história que eu sei que vai servir para muita gente aqui. E eu lembro que eu estava um dia numa reunião na casa do pastor, uma reunião de liderança. Eu tinha 17, 18 anos. E eu lembro que eu estava sentado no chão, o pastor estava compartilhando uma palavra. E eu comecei a olhar para aqueles jovens que estavam comigo, e eram jovens muito talentosos. E eu comecei a olhar para aqueles caras e falar: meu, esse cara aqui manja demais de Bíblia. Esse cara aqui toca tudo quanto é instrumento. Esse aqui canta pra caramba. Esse aqui manja tudo de web design, de comunicação. E eu comecei a olhar para o talento daquelas pessoas e eu olhei para mim. Falei: Deus, eu acho que eu sou o único Zé Ruela nesse lugar aí. Irmão, eu orei, não foi uma oração em voz alta. Eu orei, sabe aquela oração mental no coração? Eu falei: puxa vida, Deus, se eu tenho algum talento, me revela isso que eu não consigo ver. Quando eu terminei de pensar essa oração, o pastor falou assim: opa. Falou: pera aí que eu tenho que parar aqui, que aconteceu uma coisa. E ele olhou para mim e falou: Farley, eu vi um anjo entrar por aquela porta. Ele apontou para a porta da sala. Ele falou: esse anjo estava carregando um balde cheio de pedras preciosas. Ele parou na sua frente e ele despejou todas essas pedras dentro de você. E aí ele olhou para mim e falou assim: ó, avisa ele que cada uma dessas pedras é um dom e um talento que eu coloquei na vida dele. Agora, querido, Deus faz isso não só comigo, Deus faz isso com você. Eu vou contar uma história que me expõe pra caramba, mas eu preciso contar. Queridos, meus pais foram assim os primeiros exemplos de cristãos que eu conheci. Minha mãe é apaixonada pela Bíblia. Todo ano minha mãe pegava uma Bíblia, destruía, de tanto estudar, vasculhar, analisar, fazer estudo. Chegava no fim do ano, aquela Bíblia estava toda desbeiçada, ela guardava, pegava uma nova e ó, de volta. Me ensinou a amar a palavra. E eu nunca vi meus pais brigarem na vida. Nunca se está de zoeira. Nunca vi meus pais brigarem. Meus pais eram aquele tipo de casal que se meu pai ia na esquina comprar pão, minha mãe ia junto. Mas há quase 10 anos atrás, eu perdi meu pai. Meu pai teve câncer. E quando meu pai faleceu, eu fiz o que acho que qualquer filho faria. Eu trabalhava na rua visitando cliente, minha mãe mora aqui no Uberaba, e eu comecei a visitar minha mãe várias vezes durante a semana. E para conversar com ela era inevitável que a gente começasse a falar algumas histórias da família. E eu lembro que um dia a gente foi, e minha mãe e meu pai foram muito sábios, porque eles preservaram eu e minha irmã de muitas coisas. E um dia eu estava na casa da minha mãe falou assim: Farley, você lembra que toda vez que a gente mudava, e a gente mudava muito porque meu pai era fiscal de obras, às vezes transferiam ele, né, então para outra região, e na cabeça do meu pai a gente tinha que ir numa igreja perto de casa. E ela falou: você lembra que toda vez que a gente mudava e a gente ia numa igreja nova, logo as pessoas percebiam o quanto eu conhecia a Bíblia, o quanto eu amava a Bíblia, e essas pessoas, os pastores, os líderes me colocavam para dar aula na escola dominical, para abrir um grupo de estudo. Eu falei: claro que lembro, mãe, lembro disso super bem. E ela falou: você lembra também que quando isso acontecia, eu não dava aula por muito tempo e logo parava de dar aula? Eu falei: ó, mãe, eu não lembro disso desse jeito, mas também não me soa estranho. Ela falou: vou te contar uma coisa que eu nunca te contei. Teu pai morria de ciúmes de mim. E toda vez que eu ia dar aula, começava a gente vir perguntar coisas para mim, teu pai ficava com ciúme e pedia para eu parar de ensinar, parar de dar aula. E ela falou: eu sempre fui submissa e eu parava de dar aula, parava de ensinar. E ela falou: mas uns anos atrás, a gente foi numa daquelas igrejinhas. O que é igrejinha? Eu gosto às vezes de ir naquelas igrejinhas de bairro, sabe, da região mais pobre, que é uma igreja do tamanho desse púlpito aqui, que o cara fala Carça, Borso e Cláudio.
Mas o cara passa o dia inteiro lá orando e seu nome é Cláudio. Aí ele está de cabeça baixa quando você entra na igreja, você nunca pisou na vida. Aí quando você entra, ele fala assim, Cláudio. Deus tem uma palavra para você. Essas igrejinhas assim, eu gosto de ir, onde ninguém sabe que eu sou pastor, ninguém me conhece. A minha mãe me falou, esses tempos atrás a gente foi numa igrejinha dessas. E a gente já sabe o esquema. Você já chega atrasado para não conversar com ninguém. Se senta na última fileira, que normalmente é mais ou menos a quinta. Você fica quietinho, se não dá, deixa nenhum. Se o cara da revelação, Deus vai te encontrar ali. Minha mãe falou, a gente foi numa igrejinha dessa. E a gente nunca tinha pisado lá antes. E teve uma hora da oração e daí já veio uma irmã daquela do coque. E ela já veio girando. Deixa o menino rodar. E ela já veio com o coquezinho lá assim. E ela parou e elas têm tipo aqueles freio a ar de caminhão que ela rola e vai. Ela já meteu um terra! Hey! E ela apontou o dedo na cara do teu pai e já começou assim. Você está travando o ministério dessa mulher aqui. E se você não liberar ela para fazer aquilo que Deus chamou ela para fazer, Deus vai tirar você. Meu pai saiu de lá bravo, quase fazendo o sinal da cruz. Falou, tá quebrada essa palavra, rejeita essa palavra aí. Mas não mudou de atitude. Sabe o que aconteceu depois disso? Meu pai teve câncer. E quase no final da vida, meu pai lembrou disso, pediu perdão para minha mãe, pediu perdão para Deus, mas não mudou de atitude. Sabe o que aconteceu? Deus levou meu pai. Sabe por que eu estou te contando essa história? Porque eu quero que você entenda que o seu chamado é importante para Deus. Muito importante. Queridos, vocês lembram que eu já estou quase chegando no fim. Vocês lembram que o primeiro texto que eu falei foi de Efésios, sobre a igreja de Éfeso? Jesus volta a falar com a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse capítulo 2. Abra comigo rapidinho, Apocalipse capítulo 2. Versículo 1. Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Olha o que a palavra de Deus diz. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. Presta atenção que a gente tem que entender algumas coisas desse texto. Essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas, que diz ali? Obras. E o seu trabalho árduo. O que é trabalho árduo? É muito trabalho, é trabalho intenso. E a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus e que pôs à prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e agora. E pratique as obras que praticava no princípio. Se não virei até você, se não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. A primeira coisa que a gente precisa entender aqui é: Éfeso era uma igreja que parou de ter obras? Não. Jesus começa dizendo o quê? Conheço as suas obras e o seu trabalho árduo. Então essa igreja não só ela tinha obras, como ela tinha muita obra. Mas lá no final, Jesus fala, olha, se arrependa, volte ao primeiro amor e volte às antigas obras. Espera aí, eu fico confuso. Agora tem obra. Antes tinha obra. Mas Deus elogiou a obra, mas disse que era para voltar à obra que tinha antes. Qual que era a diferença da obra agora da obra de antes? Sabe qual é a diferença? A diferença era o coração com que era feito. Porque Deus, Ele não está satisfeito só que você trabalhe para Ele, mas Ele quer que você faça isso de forma apaixonada, intensa, queimando por aquilo que você faz. E depois Ele diz, eu estou falando isso para que você se arrependa, porque se você não se arrepender, eu vou tirar o seu candelabro do seu lugar. Ele está dizendo o quê? Eu tenho algo para você, muito especial.
mas se você não quiser, eu vou dar para outro. E eu queria encerrar essa mensagem da seguinte forma. Talvez você olhe para mim e você fale assim: pastor, mas você está falando de chamado aí, eu nem tenho ideia de qual que é o meu chamado, eu nem imagino o que Deus tem para mim. E eu não vou gastar 5 minutos nisso. Eu queria te dar 3 atitudes práticas para você corresponder ao seu chamado. Pastor, não sei qual é o meu chamado. A primeira atitude prática: se envolva em alguma coisa, porque você descobre fazendo. E Jesus nunca chamou ninguém que estava coçando o pé. Você já viu algum texto que diz na Bíblia: eis que Jesus ia à beira do Mar Morto, encontrou um cara sem camisa coçando o pé, e o Senhor disse: eis que está aqui, não fazes nada, vem e siga-me. Já viu isso? Não tem, né? Jesus chamou um pecador, um coletor de impostos, um médico. Então, se você não sabe o que fazer, querido, se envolva em alguma coisa. Querido, eu já rodei esse Brasil pregando. Poucos lugares do Brasil que ainda não fui. Já preguei fora do Brasil. Tenho convite para ir para muito lugar fora do Brasil. Canadá, Estados Unidos. Não fui em alguns lugares porque entendi que não é tempo. Agora, você sabe quem foram as primeiras pessoas para quem eu preguei? E eu fiz isso por 3 anos e meio. Por 3 anos e meio eu preguei para crianças de 2 e 3 anos no departamento infantil da igreja. Na Alcance eu dei aula no departamento infantil. Um dia eu cheguei lá, tinha 18 crianças de 2 e 3 anos. Era uma legião. Eu falei: Deus, não aguento mais. E aí Deus me liberou. Primeira atitude prática: se envolva com alguma coisa. Segunda atitude prática: quando você estiver fazendo alguma coisa, seja fiel ao que você está fazendo. Porque muita gente diz assim: eu estou fazendo isso na igreja, mas não é esse aqui meu chamado. Qual que é? Não, nem sei não, mas não é esse. Quando você estiver fazendo alguma coisa, faça bem feito, seja fiel. Para mim o maior exemplo disso é Davi. Rapidamente eu vou falar de algumas coisas sobre a vida de Davi que talvez você nunca pensou. A Bíblia diz que Davi cuidava das o quê? Do seu pai? Das ovelhas. Primeira coisa, você sabia que eram poucas ovelhas? Pastor, você teve uma revelagem? O que é revelagem? Mistura de revelação com viagem. Não, a Bíblia fala que quando ele vai levar comida para um dos irmãos diz assim: vai cuidar daquelas poucas ovelhas que você tem no deserto. Segunda coisa, dentro da cultura judaica, era só o filho primogênito que tinha porção dobrada. Então o primogênito tinha uma porção dobrada e o resto era diluído em todos que sobravam. E Davi era o caçula de 7. Então esse cara cuidava de ovelhas que provavelmente ele nunca ia nem herdar, irmão. Só que a Bíblia diz que esse cara era tão fiel cuidando dessas ovelhas, que a Bíblia diz que quando vem um leão e um urso e pega uma ovelha daquela, ele não consegue ver aquilo. Ele vai atrás do leão, ele vai atrás do urso, ele mata o leão, mata o urso para salvar a ovelha. Eu sou sincero para você que eu leio isso na Bíblia, isso parece ridículo até para mim. Eu imagino meu filho chegando correndo para mim falando: pai, você precisa me perdoar, mas eu fiz uma coisa horrível. Meu Deus, moleque, o que você fez? Pai, eu estava cuidando das ovelhas e apareceu um leão e eu não fiz nada e fugi. O que eu ia falar? Não acredito. O que eu ia falar? Você está louco, velho, que se lasca a ovelha. Apareceu um leão, vaza. Só que esse cara foi tão fiel que ele não conseguiu ver o leão e o urso levar aquela ovelha. Sabe qual que é o nosso problema? O nosso problema é que muitas vezes a gente quer matar o gigante em público, mas não matou o leão e o urso no secreto. Se você não for fiel, matando o leão e o urso no secreto, Deus não vai te dar a cabeça do gigante. Você quer saber outra coisa? Você tem algo especial de Deus? Você tem um talento, você tem uma graça, você tem uma unção. Não briga para ficar mostrando isso para a igreja. As pessoas não me reconhecem, o pastor não me dá espaço. Sabe por quê? Deixa Deus te apresentar para a nação. Porque quando Deus te apresentar para a nação, você vai estar com a cabeça do gigante na mão. Amém? Você recebe isso? E em terceiro e último lugar, ore pedindo para Deus a revelação, irmão. Quando eu descobri lá com 16 anos que existia um tal de um chamado, que era algo específico que Deus tinha para mim, eu importunei Deus até Ele me falar o que era. Falei: eu vou vencer nem que seja no cansaço.
Com 16 anos, eu sabia que eu ia ser um pregador. Eu sabia que ia ser um pastor de tempo integral. Eu sabia que eu ia viajar. E eu sabia até o primeiro país que eu ia pisar fora do Brasil, que foi a África. Eu sabia que foi Moçambique, sabia o continente. Isso com 16 anos. Agora eu quero dar uma dica para você. A Bíblia fala, deixa eu só lembrar a referência aqui. A Bíblia fala lá em Filipenses 2,13, que o Senhor opera em nós tanto desejar quanto realizar. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que aquilo que você deseja e a capacidade de cumprir isso, as duas coisas vêm de Deus. Você não sabe o que é seu chamado? O que queima no seu coração? Talvez quando você veja a banda tocando, você fale que Deus, eu senti tanto a tua presença, eu chorei na tua presença, como eu gostaria de ter essa graça de levar as pessoas para esse momento de adoração. Ou talvez quando você veja alguém ensinando a Bíblia, você fale, Deus, eu amo tanto a tua palavra, eu amo ter revelação das coisas, como eu gostaria de saber ensinar a Bíblia assim. Ou talvez quando você veja um missionário falando de histórias do campo missionário, isso queime no seu coração, você fale, Deus, como eu gostaria de viver, de experimentar essas coisas. Você não sabe qual é o seu chamado? Primeira dica, o que queima no seu coração? O pastor não queima nada, se não queima nada, nem Jesus queima. O que queima no seu coração? Irmão, a gente tem uma chance só de construir alguma coisa para Deus. No céu a gente não vai construir mais nada. A chance é aqui. Agora você já pensou, você viu eu falando aqui, que eu venho nessa igreja há 20 anos. Você sabe quantas vezes aqui eu vim aqui, eu estava num lugar aí no meio de vocês, sonhando em viajar, sonhando em pregar, sonhando em ser um pastor. Quantas vezes eu sentei naquele chão lá na frente e chorei com o Gregório pregando. E eu falava, uau, velho, como que deve ser viver isso sempre, viajando e tocando o coração dos jovens, vendo os jovens chorar na presença de Deus. E hoje é o que eu vivo, é minha vida hoje. Você já pensou que isso pode ser? Se você falasse, colocar isso como prioridade na sua vida, eu preciso entender qual é o meu propósito, eu preciso entender qual é o meu chamado. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu queria que você deixasse o Espírito Santo falar com você agora. Eu vejo Deus falando com as pessoas de forma tão forte. Feche seus olhos, deixa o Espírito Santo falar com você. Eu queria que você trouxesse à memória as palavras proféticas que você já recebeu.